Olá, o debate está no ar, estamos ao vivo toda quinta-feira às 6 da tarde no Facebook do Futura, na TV tem debate toda terça às 9 da noite, ou se você preferir temos um encontro a qualquer hora do dia ou da noite no Futura Play. E desde 2007, o 15 de setembro marca o Dia Internacional da Democracia. A data foi criada para reservar um momento para que os países membros da Organização das Nações Unidas analisem como estão mantendo e respeitando o direito fundamental e universal da participação do povo e das instituições nos sistemas político, econômico e social. É importante trazer essa análise para países como o Brasil, que tem um passado marcado pela ditadura militar, viveu uma série de avanços e desenvolvimento das instituições e que tem no seu presente uma ampla polarização política. Diante de tudo isso e muito mais, o debate da semana convida você a refletir conosco e com os nossos convidados aqui no estúdio. Como vai a democracia brasileira? Essa é a pergunta. Então, para começar, vamos acompanhar a repercussão das declarações da alta comissária da ONU, Michelle Bachelet, sobre o Brasil. Em um encontro com jornalistas para falar sobre os direitos humanos em países como Estados Unidos, Rússia e Venezuela, ela acabou lançando um alerta sobre o nosso país, então vamos conferir. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, alertou sobre uma redução do espaço democrático no Brasil, especialmente com ataques contra defensores da natureza e dos direitos humanos. Nos últimos meses, vimos também um encolhimento no espaço cívico e democrático, destacado pelos ataques documentados, como você mencionou, contra defensores dos direitos humanos, restrições ao trabalho da sociedade civil e ataques contra instituições de ensino. Desde 2002, o Brasil é um dos 5 países do mundo com o mais alto número de assassinatos de defensores dos direitos humanos. De janeiro a junho deste ano, pelo menos 8 dessas pessoas foram mortas. Bachelet também destacou um aumento do número de pessoas mortas pela polícia no país, ressaltando que esta violência afeta desproporcionalmente os negros e moradores de favelas. A ex-presidente do Chile também lamentou a persistência da impunidade e denunciou o desejo do governo brasileiro de flexibilizar a posse de armas. O presidente Jair Bolsonaro respondeu às críticas no Twitter, acusando Michelle Bachelet de se intrometer na soberania brasileira. O líder afirmou que a alta comissária está seguindo a linha do presidente francês Emmanuel Macron e atacando os policiais civis e militares. Pois é, e para essa discussão, então, já começa aqui o programa dando as boas-vindas aos nossos convidados. Michael Moalen está aqui do meu lado, professor da FGV Rio e coordenador do Centro de Justiça e Sociedade. E também conosco está o Lucas Paulo Vilalta, que é coordenador de Memória, Verdade e Justiça do Instituto Vladimir Herzog. Muito obrigado aos dois pela presença, prazer tê-los aqui. Obrigado, prazer aqui. Muito bom. Bom, para começar já o nosso bate-papo, a gente já vai fazer uma conexão agora diretamente com o Jamil Chad, que é jornalista e correspondente do portal UOL, que está em Genebra. Tudo bem, Jamil? Bem-vindo ao nosso debate. Já começo emendando aqui uma pergunta para você. A gente mostrou essa declaração dela. Você estava presente também. A avaliação de Michelle Bachelet foi feita a partir de uma pergunta feita por você na ONU. Então, os desdobramentos a partir disso podem ter efeitos durante a estreia de Jair Bolsonaro na Assembleia das Nações Unidas, que começa aí no próximo dia 24 de setembro. Como é que você tem acompanhado essa repercussão? Meu caro, boa noite, boa tarde aí para vocês. Obrigado pelo convite. De fato, era uma coletiva de imprensa da Bachelet. Ela respondeu durante 1 hora perguntas sobre o México, sobre os Estados Unidos, sobre a Europa, sobre a China, sobre Hong Kong. E quando chegou a minha vez, eu fiz uma pergunta sobre o Brasil e essa foi a resposta que ela deu. Agora, esse é o papel de Michelle Bachelet, da alta comissária de direitos humanos da ONU. Lançar alertas, denunciar situações de risco e, claro, pedir a países que cumpram os tratados que eles mesmos, de forma soberana, assinaram e ratificaram. Ninguém forçou ninguém a fazer parte desses acordos internacionais. Não só a Bachelet, eu insisto,
eu estou aqui há 19 anos cobrindo esse assunto. Todos os altos comissários da ONU tiveram essa participação, tiveram esse papel de denúncia. O último deles, o Zeid al-Hussein, era um príncipe da Jordânia, não tinha nenhum passado, vamos dizer assim, partidário, e ainda assim denunciava de uma forma muito dura a violência policial, por exemplo, no Brasil. Então, não é algo específico a Bachelet. Sim, ela disse de uma forma muito clara que ela está preocupada com a atual situação. E, respondendo à tua pergunta, isso é sim uma espécie de ensaio do que espera por Bolsonaro em Nova York, agora durante a Assembleia Geral. O Brasil absolutamente pressionado por vários dos aspectos de direitos humanos, não apenas no que se refere à Amazônia, mas também os defensores de direitos humanos, a situação das prisões, a violência policial, a desigualdade no país e, claro, a tentativa dos últimos dias de se negar o passado, de classificar, por exemplo, como aconteceu aqui em Genebra essa semana, de classificar o período de 64 e 85 como um evento. Pois é, Jamil, você mencionou aí sobre o compromisso dos países em participar das discussões da ONU, sobre os tratados que os países se colocam também, né? Colocando o país ali como uma entidade que está completamente alinhada a essas definições muitas vezes, mas aí para isso também tem toda uma questão de uma participação para além de assinar um documento, né? Você destaca no seu blog, por exemplo, que até este momento o Brasil não destinou verbas para a manutenção das Nações Unidas. Como é que você vê essa questão? Pode ser uma sinalização de que o país não tenha mais interesse na vaga no Conselho de Direitos Humanos da organização, que era uma reivindicação de algum tempo? Olha, meu caro, de fato, essa reivindicação continua. O que não vem acontecendo é o pagamento da contribuição obrigatória que o Brasil precisa fazer às Nações Unidas. Só para a gente colocar numa perspectiva, hoje o Brasil é o segundo maior devedor da ONU, só perde para os Estados Unidos, mas que obviamente tem uma contribuição muito maior. A dívida hoje do Brasil chega a quase 2 bilhões de reais com o sistema da ONU. Eu não estou contando OMS, Unicef e outras entidades, estou falando apenas da Secretaria-Geral da ONU, as operações de paz e os tribunais da entidade, quase 2 bilhões, e o mais impactante de tudo isso é que, por enquanto, em 2019, nenhum centavo foi pago ao orçamento regular da ONU por parte do Brasil. Portanto, Bolsonaro vai chegar a Nova York neste cenário. A questão que todos se colocam aqui é exatamente essa que você fez. O fato de você simplesmente parar de pagar e demonstrar toda essa animosidade quando uma alta comissária fala sobre o seu país, ela tem esse mandato de falar, ela não está violando nenhuma regra, obviamente levanta muitas questões sobre qual é exatamente o papel que o Brasil quer ter. Agora, tem um aspecto muito curioso também dessa história, porque ao mesmo tempo que o Brasil toma essa atitude, dizendo que não vai aceitar que Bachelet fale do Brasil, que é uma violação à soberania, etc., o Brasil está propondo na ONU uma resolução que, olha só, cria uma comissão de inquérito internacional para investigar os crimes de Nicolás Maduro, no mesmo Conselho de Direitos Humanos que ele acusa de violar a sua soberania. Então, essa situação de 2 pesos, 2 medidas é o que não vai funcionar. Ou o Brasil diz que não pode haver qualquer interferência, e aí também não propõe uma interferência na Venezuela, ou aceita justamente esse papel que a ONU tem. O que não dá é para falar de um jeito e agir de outro. Pois é, a gente vai acompanhar os próximos capítulos dessa história, mas quero agradecer muito Jamil Chad, jornalista, correspondente do UOL, por conversar conosco diretamente aí de Genebra, na Suíça, trazendo essas informações aí importantes sobre a nossa representação aí junto às Nações Unidas. Muito obrigado, Jamil, bom trabalho para você. Boa noite a todos. Valeu. Bom, a gente trazendo agora essa discussão aqui para o estúdio, a gente ouviu aí o Jamil que participou dessa discussão e também é importante mencionar que toda essa repercussão das declarações da Bachelet, como a gente falou agora há pouco, foi a partir de uma conversa que ele teve ali com ela
entrevista coletiva com vários jornalistas, então não era uma pauta já prevista, acabou saindo. E o Brasil, para ela, o que saltou aos olhos sobre o Brasil é isso. Mas a gente pensando já em junho do ano passado, em 2018, os Estados Unidos também deixaram de forma voluntária o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Vocês acreditam que essas discussões ou essa troca de declarações pode ser algum indício aí de que isso pode acontecer por aqui? O que você acha, Michel? Eu acho que é possível. Primeiramente, a gente tem que lembrar que direitos humanos para esse governo é uma agenda política de antagonismo. É uma agenda diante da qual o governo se coloca distante ou em contraposição. E acho que parte de uma incompreensão do que são os direitos humanos. Mas isso vem desde a campanha. Então, tendo em vista isso, mesmo que simbolicamente, talvez o governo se afaste dessa agenda de direitos humanos, de um órgão de direitos humanos, como e eventualmente de outros, porque há muitos. O Conselho de Direitos Humanos é um deles, esse que está vinculado ao órgão que a Michelle Bachelet, ao qual ela chefia, mas há outros. Então, eu diria que é possível, diante dessa, eu diria, das sinalizações que a política brasileira, que o governo brasileiro, desde a campanha e continuamente durante esse primeiro semestre de governo, tem dado. Lucas, como é que você tem acompanhado a repercussão dessas discussões? E você representa o Instituto Vladimir Herzog, a gente sabe da importância também desse instituto para todas as discussões sobre democracia ao longo das últimas décadas. Nossa pauta principal aqui, a partir desse momento, dessa repercussão internacional, como é que você acompanha, o que o governo brasileiro está sinalizando sobre como lida com a questão de democracia e direitos humanos para o mundo? Perfeito. A gente, essa semana, inclusive, lá na própria ONU, a gente já estava organizando há aproximadamente 2 meses uma ida à ONU junto com a OAB. O nosso diretor executivo, Rogério Sotile, procurou a OAB, sendo que a OAB tem um credenciamento para falar no Conselho de Direitos Humanos da ONU, para que a gente pudesse fazer um informe dentro da ONU sobre a grave situação que a gente tem no país sobre os direitos humanos, especificamente no que compete à nossa organização, aos desmontes que estão acontecendo, aos retrocessos que estão acontecendo nas políticas de memória, verdade e justiça. Então a gente já estava com isso programado, organizamos um evento paralelo que aconteceu na terça-feira e nesse evento, inclusive, um representante do governo brasileiro foi lá e negou, mais uma vez, falando que o golpe de 64 era só um evento, negou que esses desmontes, esses ataques estavam acontecendo e falou uma série de outras afirmações que são completamente estapafúrdias. O que mostra que não foi só frente à declaração da Bachelet, como no nosso evento realizado essa semana também o governo fez questão de estar presente, de mandar o seu representante e de trazer a sua narrativa, que é uma narrativa revisionista, é uma narrativa negacionista. Né? Então essa narrativa ela tem o intuito de negar a história e a memória que foi construída até agora. E eu vejo que o intuito principal disso, e aí acho que talvez não discordando, mas complementando um pouco o que foi dito, o que o Michel disse para a gente, eu vejo que o bolsonarismo, o populismo bolsonarista, ele tem como uma característica para poder existir a criação de inimigos, a criação de ameaças. Então eu não acredito que o governo brasileiro vai se retirar do Conselho da ONU, vai se retirar das pautas de direitos humanos. Ele vai manter essa permanência nessa oposição, nesse conflito. Como se os direitos humanos fosse aquilo que estaria ameaçando a soberania do governo brasileiro. Agora, a gente precisa lembrar que soberania, da maneira como está sendo falada, dentro da democracia, ela não é uma soberania absolutista na qual a figura do representante maior do executivo pode fazer o que ele quer. Isso é outro tipo de conceito de soberania. Dentro de uma democracia, quando a gente fala de soberania do Estado e não de um governo, isso tem por princípio seguir a regra, seguir os princípios e as instituições democráticas do país e internacionais, às quais o Brasil se reporta. Pois é, a gente vai conferir agora um destaque da redação. O Lucas mencionou a Ordem dos Advogados do Brasil e a OAB, além do presidente da Câmara, também do presidente do Senado e representantes de partidos tanto de direita quanto de esquerda, reagiram a uma declaração do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, em uma rede social. E, segundo o filho do presidente da República, abre aspas, por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos, fecha aspas.
Bom, em uma nova postagem na rede, o vereador disse que essa é uma justificativa aos que cobram mudanças urgentes, mas que não se trata de defender a ditadura. E aí, por que uma declaração como essa causa tanta repercussão, Michael? Exatamente por vir do filho do presidente, evidentemente, e pelas declarações, quer dizer, o elo entre essas declarações, sendo filho, imagina-se que parte dessas declarações reflitam também a visão do presidente da República, e claro, é um presidente, uma família de políticos que vem já há muitos anos enaltecendo o período ditatorial, enaltecendo ditadores ou torturadores, reconhecidamente torturadores brutais daquele período, quer dizer, e se contrapondo a práticas democráticas que a gente entende como absolutamente necessárias. Então, a fala, ela choca, e ela vem, quer dizer, ela é em sintonia com outras declarações da família, mas me parece que essa declaração, ela chocou muito por essa razão. Eu só enalteceria, as respostas foram muito rápidas e eu diria muito significativas, duras, de próprios, principalmente institucionais, né? Presidente do Senado, presidente da Câmara. O próprio vice-presidente também. E o vice-presidente da República. Então, acho que do ponto de vista institucional, as respostas foram bastante satisfatórias. Pois é, e como já falamos aqui, 15 de setembro é o Dia Internacional da Democracia e aqui no Brasil, no 25 de outubro, é o Dia Nacional da Democracia, a data escolhida em função da morte do jornalista Vladimir Herzog em 1975 durante o regime militar. A gente vai agora para mais um destaque da nossa redação, está aí na tela para você, que atualmente há processos contra réus por tortura na ditadura militar que estão parados no Supremo Tribunal Federal e não há previsão de serem incluídos no cronograma da corte até o fim deste ano. Então, quero perguntar ao Lucas, representa aqui o Instituto Vladimir Herzog, que análise pode ser feita do papel do STF em relação à manutenção da nossa democracia, Lucas? Bem, o STF é o órgão maior de garantia da nossa Constituição, mas é o órgão também que baliza como essa Constituição vai ser interpretada e vai ser efetivada, né? A gente pensa muitas vezes que o Poder Legislativo é que faria isso, né? Por intervir mais diretamente na Constituição, agora respeitando a Constituição. Agora, o que a gente tem visto é que cada vez mais quem tem dado os sentidos políticos da Constituição é o próprio STF. No caso dos crimes mencionados, os crimes ocorridos durante a ditadura militar, a gente no Instituto Vladimir Herzog, a gente sempre fala que a gente tem um entrave no país. Na verdade, por si só ele não é um entrave, que seria a lei de anistia, né? A gente, Rogério Sotile sempre fala que a gente tem um país que tem uma estrutural cultura de violência e a lei de anistia é mais um desses marcos, né, que completou 40 anos agora, mais um desses marcos de impunidade, de tolerância com o intolerável. O STF, na ocasião que teve, para dar um entendimento diferente sobre a lei de anistia, não o fez. Então a gente já tem entendimentos internacionais que mostram que a lei de anistia não pode significar um perdão absoluto a crimes hediondos como tortura, desaparecimento de pessoas, ocultação de cadáveres. E o que a gente tem no país hoje é que nenhum torturador, nenhum assassino da ditadura foi punido, nenhum assassino foi responsabilizado. E isso é por conta da aplicação que é feita da lei de anistia. Ou seja, esse é um caso, a gente estava falando desses crimes, e é um caso no qual a gente depende urgentemente do STF rever, colocar em pauta a discussão novamente, para que a gente possa ter um entendimento diferente. Pois a gente tem esse acompanhamento no STF e o Michael também faz parte de um centro na Fundação Getúlio Vargas que acompanha de perto as ações do STF. Como você vê, então, essa não inclusão, essa não discussão dessas pautas, ou pelo menos na previsão até o fim deste ano de 2019? Acho que é uma falha. A agenda do Supremo, bem na verdade, é uma agenda ampla, extensa e a seleção dos casos que vem a julgamento é uma escolha política do seu presidente. Então, evidentemente que essa é uma questão importante, esperava-se do Supremo, eu diria que espera-se muito do Supremo nessa gestão, quer dizer, uma gestão que dá sinais autoritários, e como o Lucas coloca, o Supremo se coloca, na perspectiva da sociedade, como um guardião, como o último refúgio, a última barreira democrática de proteção dos valores da Constituição e dos direitos das pessoas no Brasil.
Então, espera-se, por exemplo, essa é uma agenda importante, que o Supremo poderia demarcar uma posição mais clara. Rever, o Brasil hoje se encontra em descumprimento de uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, justamente que julgou a lei de anistia, ou a interpretação que o Brasil deu, o Supremo deu à lei de anistia, incompatível com a própria Convenção Americana de Direitos Humanos, que o Brasil, como o Jamil colocou, o Brasil voluntariamente decidiu fazer parte. Ninguém forçou o Brasil, é um processo de perda, de delegação de uma parte da sua soberania para um propósito mais importante internacional. Né? Esse multilateralismo dos tratados, ele tem a ver com essa... Eu abro mão de uma parte da minha soberania, ou, portanto, eu deixo que um órgão internacional, seja o Alto Comissariado de Direitos Humanos, seja a Corte Interamericana de Direitos Humanos, diga eventualmente que algo está incorreto no meu país, porque, ao mesmo tempo, esse processo também se aplica ao meu vizinho, ao outro país, e, portanto, isso traz um processo de estabilização internacional. Tem um propósito importante. Então, o Brasil, essa visão que não é só do presidente brasileiro, também do presidente norte-americano, de voltar a um bilateralismo, ou pelo menos de uma rejeição da lógica multipolar ou multilateral, ela é um traço importante e, voltando à sua pergunta, acho que o Supremo pode valorizar, eventualmente se contrapor a essa visão preponderante hoje na presidência e valorizar esse processo multilateral, dando, por exemplo, cumprimento à decisão. E o que não significa, como o Lucas bem coloca, revogar necessariamente a lei de anistia, mas atribuir a ela uma interpretação que permita investigações, como já começa a acontecer, já houve uma interpretação recente de um tribunal brasileiro dizendo que tem que investigar crimes de tortura, crimes de desaparecimento forçado. Então a gente começa a ter esses furos nessa bolha. O Supremo poderia, então, chancelar esse caminho e trazer de novo o Brasil, pelo menos do ponto de vista dessa decisão, em sintonia com o sistema interamericano de direitos humanos. Pois é, a gente vai agora continuar falando de democracia, de direitos humanos, sobre uma outra pauta que é muito importante e tem muito a ver com os dias de hoje no Brasil, que é o crescimento da violência policial e a falta de punições nesses casos, especialmente nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, e o impacto para o espaço democrático brasileiro. Isso tudo foi apontado também por Michelle Bachelet, comissária da ONU para Direitos Humanos, nessa declaração que a gente abriu o nosso programa hoje mencionando. Então, sobre esse assunto, eu chamo agora, para repercutir um pouco mais, a Shirley Rosendo, que é do Fórum Basta de Violência, que reúne moradores, lideranças e organizações. Shirley, muito bem-vinda ao nosso debate. Já começo perguntando para você aí, quais têm sido as ações promovidas pelo Fórum para denunciar a violência armada do Estado, aí nas 16 favelas da Maré? Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos aí. Então, a gente do Fórum aqui da Maré, a gente vem há um tempo já, né, nessa construção da demanda do direito à segurança pública na Maré, porque a gente entende que a segurança pública é um direito. Então, acho que muito mais do que denúncias que a gente vem fazendo, a gente também vem um pouco apontando quais seriam os caminhos para que esse direito pudesse, né, vir a prevalecer. Então, por exemplo, a gente tem uma ação civil pública na Maré, né, que teve um processo de idas e vindas, e dentro, por exemplo, dessa ação tinha uma proposta de se ter um plano de redução de risco para a Maré. O Estado acabou não fazendo e a gente, através de uma consulta popular, a gente acabou construindo esse plano. Fora isso, a gente vem realizando ações, né? Assim, a premissa do Fórum, assim como da Rede, é envolver os moradores no processo de mobilização e construção de políticas públicas. Porque, apesar de todo o imaginário que se constrói da favela como lugar da ausência do Estado e das pessoas daqui como não cidadãos, a gente acredita, né, que eles são cidadãos e eles também são capazes de propor política pública. As políticas públicas no campo da segurança em especial acabam vindo sempre muito de cima para baixo, né? Então, a gente vai muito nessa linha, né, da articulação, mobilização e produção de conhecimento para pautar, né, os direitos dos moradores da Maré. Shirley, uma questão importante para a gente, também focando aqui na nossa abordagem sempre sobre o lado importante da educação, né? Eu quero destacar aqui uma informação que só no primeiro semestre desse ano as atividades nas escolas e também nos postos de saúde foram suspensas durante 10 dias em razão de confrontos armados.
27 pessoas morreram e esses dados aí estão contabilizados pelo projeto De Olho na Maré. E a gente pensando pelo lado do judiciário, nossa grande pauta aqui é democracia, o judiciário é parte fundamental aí nesse sistema. O judiciário tem respondido a essas demandas das comunidades? Como é que tem avançado? Como é que vocês que estão aí acompanham o andamento dessas ações de investigações e julgamentos nesse sentido? Então, o que acontece? Na verdade, o judiciário tem um papel de fazer um controle e um certo tipo de pressão no executivo, né? Ele não tem o poder de intervir nas políticas públicas, mas ele tem esse papel de fiscalizar. A ação civil pública, ela foi de 2016, 2017 começou a valer. A gente nota que, por exemplo, a gente saiu de 2017 de 35 dias sem aulas para 10 dias sem aula. E os 10 dias sem aula só nesse primeiro semestre. Então, a ação do judiciário é importante para ajudar, né, para contribuir para que a sociedade possa fazer o controle social e a democracia, de fato, possa acontecer nesses territórios. Então, o judiciário não pode se isentar desse papel. Eu acho que num processo como a gente está hoje, o judiciário teria um papel super importante nesses processos, né, de contribuir para a garantia dos direitos dos moradores da Maré, do Rio de Janeiro e do Brasil. Muito bem. Shirley Rosendo, do Fórum Basta de Violência, muito obrigado por compartilhar essas informações com a gente aqui no debate de hoje. Bom trabalho para você. Tá, para você também. Obrigada pela oportunidade. Até mais. Bom, repercutindo essas informações, a Shirley também menciona o papel do judiciário. Michel, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Essa resposta do judiciário às demandas da população, principalmente em relação às populações que estão mais vulneráveis. O judiciário parece ter sido incapaz nos últimos anos de responder a vários problemas. A gente tem a esfera, por um lado, da violência, que é absolutamente urgente, preocupante em algumas áreas. A postura da polícia e tende a agravar. A gente viu uma onda nas últimas eleições, quer dizer, governos estaduais e federal, quer dizer, pautados por uma agenda de combate militarizado ao suposto crime. E essa visão militarizada, ela acaba vitimando a sociedade, seja indiretamente, por exemplo, as crianças que não podem ir para a aula, seja diretamente com centenas de pessoas, milhares já, né, no caso de vários estados, em que a polícia se tornou, aumentou muito o número de pessoas mortas pela polícia, pelas polícias. Então, quer dizer, em vários níveis, o judiciário é incapaz de responder, seja porque não, muitas vezes, compactua ou pelo menos compartilha dessa mesma visão, seja porque o judiciário é incapaz, não tem os instrumentos, às vezes, de determinar que certa política seja feita. O judiciário, a gente esperava que fosse, pelo menos, um protetor desses direitos, mas ele não tem sido capaz. Bom, a gente falando ainda de segurança pública, há um projeto na relatoria da Câmara para flexibilizar a legislação sobre o porte de armas para caçadores, atiradores e colecionadores. Michelle Bachelet, retomando aí o que a alta comissária da ONU falou, que a gente já mencionou no comecinho do programa, ela também se demonstrou preocupada com acesso a armas num cenário de crescente violência. E esse assunto é acompanhado pelo Instituto Sou da Paz, que é nosso convite e comenta essa questão, então vamos conferir. É muito claro para todos que a gente vive há muitos anos, ultrapassando governos de diversas matizes ideológicas e partidárias, uma crise de segurança pública que atinge a todos indistintamente, mas obviamente também com muito mais gravidade certos segmentos da população, como negros, periféricos, jovens, enfim, esses dados são muito transparentes, por exemplo, no anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mas a maneira com que a gente vem tratando a possibilidade de solução tem consolidado uma erosão democrática, né? Ou seja, a gente tem um aumento muito vertiginoso na letalidade das polícias, né? Ou seja, é uma polícia que tem falhado muito em realizar a sua atividade policial, seu trabalho investigativo, a prevenção, mas uma polícia que tem se especializado, na verdade, como uma força de confronto, uma força bélica, em que são vitimados muitas pessoas inocentes, civis, e é compreensível que as pessoas busquem respostas imediatas, respostas, entre aspas, fáceis para o problema da segurança. Quando chega uma liderança política e diz que num passe de mágica, se todo mundo se armar, essa população vai ter a paz que legitimamente deseja, é compreensível que as pessoas comprem esse discurso.
Agora, por outro lado, é muito desonesto, porque hoje há um consenso científico nacional e internacional que aponta que a maior circulação de armas de fogo está diretamente associada a um aumento na violência letal. Outros fatores influem, obviamente, mas a maior circulação de arma de fogo, de forma inconteste, está associada, de fato, ao aumento na violência letal. Não é com esse discurso bélico de enfrentamento e dividindo a sociedade entre cidadão de bem e marginal que a gente vai ter qualquer tipo de solução para isso, e muito menos armando a população. Muito bem, Felipe Angeli, do Instituto Sou da Paz, muito obrigado pela participação também aqui no debate de hoje. A gente faz um rapidíssimo intervalo e já volta falando sobre democracia no Brasil, então não sai daí que a gente já volta. O debate está de volta falando sobre democracia no Brasil. No início de 2019, foi anunciada uma medida provisória pela Presidência da República que previa supervisionar a atuação de organismos internacionais e organizações não governamentais no país que atuam em causas da própria sociedade. A proposta causou polêmica no Congresso e a nosso convite, a Conectas Direitos Humanos comenta mais sobre o tema. Vamos conferir. Por sociedade civil, a gente está falando dos vários coletivos que trabalham por direitos, as entidades sem fins lucrativos, as associações de moradores, enfim, é uma lista grande de coletivos que atuam em defesa de direitos. Mas também são entidades que vão ter a voz crítica para, seja denunciar quando for necessário, denunciar atos ilegais ou contrários à Constituição que venham por parte do poder público, mas também são essas vozes críticas que vão cobrar do governo para que eles, de fato, façam o que deve ser feito. E atacar essas entidades, atacar essas coletividades, é uma forma de ameaçar justamente a democracia no Brasil. O que a gente está vendo hoje é uma tentativa do governo Bolsonaro de legalizar a perseguição e a vigilância a essas vozes críticas que venham, por exemplo, desses coletivos, entidades não governamentais, as ONGs ou movimentos sociais. E essa tentativa de legalizar a perseguição e a vigilância, ela se dá fazendo uso como fachada de um suposto combate ao terrorismo. Essa é uma estratégia que não é nova. O Brasil, nos seus períodos autoritários, já fez uso dessa estratégia antidemocrática de tentar caracterizar aqueles que criticam o governo como subversivos ou ameaça à segurança nacional, e também não é algo exclusivo do Brasil. Hoje a gente já tem mais de 20 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional que tem esse objetivo, que é justamente legalizar essa perseguição e a vigilância. E esses projetos de lei vão desde uma tentativa de banalizar o conceito de terrorismo, podendo questões de pleitear direitos, organizar uma greve, acabar sendo enquadrado como um suposto terrorismo, até mesmo projetos que vão criar superpoderes à presidência para que ele possa autorizar infiltração dentro de movimentos sociais e outras formas muito antidemocráticas para coibir e acabar inibindo a atuação de ONGs da sociedade civil. Então, são essas iniciativas que têm preocupado muito, que já podem, se o Congresso Nacional permitir que isso passe, acabar, de fato, reduzindo a atuação da sociedade civil e enfraquecendo ainda mais a democracia que nós temos hoje. Então, a gente faz aqui, inclusive, um apelo para que os deputados, as deputadas, os senadores e as senadoras continuem exercendo esse papel para evitar e impedir que esses vários projetos de leis que vão ali legalizar a perseguição e o vigilantismo às ONGs, eles não passem, eles não sejam aprovados. Muito obrigado, Camila Sano, aí da Conectas Direitos Humanos, por participar do nosso debate, também trazendo esse ponto de vista importante. Quero começar esse bloco repercutindo essa questão e ouvindo o Lucas, e a gente pensando também em fatos recentes, como a questão da Amazônia. Houve declarações da Presidência da República também acusando as ONGs por estarem envolvidas, de certa forma, pela cobertura ou pelo alarde que estaria sendo feito em cima dessa questão. A gente falou aqui sobre essa função do começo do ano, também mencionando organismos nacionais e internacionais, e a gente falou no primeiro bloco sobre soberania. Então, para algumas pessoas pode parecer, bom, se há de fato organismos internacionais querendo agir aqui, então o Brasil precisa se proteger. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por estarmos na democracia. Nossa pauta principal do programa de hoje é essa. Também qual a importância de abrirmos espaços para organismos da sociedade civil, não só do Brasil, como de fora também, para discutir o que acontece aqui dentro. Tá.
Eu acho interessante porque tem um conceito de democracia que ele é o conceito das práticas institucionais mínimas que a gente precisa ter num Estado democrático, que é um pouco que a gente tem falado até agora. Não à toa a gente chama as ONGs de terceiro setor, que em certos momentos, num contexto histórico, essas ONGs começaram a atuar fazendo o que o Estado não fazia. E uma das funções dessas ONGs é representar ou atuar em nome de um terceiro ou de um outro que o Estado normalmente não representa, não escuta ou não incorpora, né? Então isso fica claro com ONGs que trabalham com direitos humanos, mas também quando a gente fala com ONGs que trabalham com a pauta ambiental, de alguma maneira, seja qual for a atividade de atuação, de alguma maneira o que elas estão fazendo é forçar ou colocar uma posição da sociedade civil para que o Estado incorpore essa visão, tome conhecimento dessa visão. Quando a gente fala de política pública sobre questão de segurança pública também, o que a gente está dizendo é a mesma coisa. A gente estava ouvindo agora a Chile e a questão é justamente essa. A letalidade policial está ocorrendo e a gente tem organizações que estão denunciando essa letalidade e falando, tem um terceiro aí que o Estado não está ouvindo, não está considerando na segurança pública. Quando a gente fala de segurança pública, e o Rio de Janeiro é um ótimo exemplo disso, você tem que perguntar, segurança pública para quem? Para quem tem um tanque de guerra na porta da sua casa, não consegue ir para a escola e uma série de coisas, não existe segurança pública. Existe um estado de terrorismo permanente. Qual é a função das ONGs nesse caso? Falar para o Estado, você não está sendo democrático porque tem uma série de populações que não estão participando da sua vida. Você está desrespeitando, você está assassinando. Então, acho que a gente, nesse momento que a gente está falando de democracia, a gente precisa ter um conceito mais amplo de democracia no qual as ONGs são fundamentais, que é um conceito de democracia que não é só esse institucional, mas é uma democracia que sempre precisa expandir o seu espaço democrático. A gente só vai ter uma verdadeira democracia quando a gente tiver cada vez mais o Estado brasileiro, as instituições e a população em geral entendendo que uma vida democrática plena é aquela que escuta, incorpora e traz os valores, traz os saberes dessas pessoas que estão sendo normalmente excluídas. E para isso as ONGs têm um papel fundamental. Pois é, nessa rediscussão histórica aqui sobre democracia também, muito se falou e muito se fala e muito se falará ainda, esperamos, sobre a Constituição Federal, chamada de Constituição Cidadã de 1988, um marco para a nossa democracia brasileira, que estabeleceu direitos e garantias fundamentais para o povo e, entre eles, a educação, nossa causa maior aqui no Futura também. E uma área que tem sido muito centro de discussões neste 2019 é a educação, né? A gente tem visto a quantidade de notícias e fatos e muitas tensões em relação à educação brasileira, então a gente vai conferir um pouquinho mais sobre esse tema na reportagem. Em maio, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que o governo reduziria 3,2 bilhões de reais do orçamento destinado ao ensino superior no país. Em seguida, a medida foi ampliada para todas as instituições federais e o ministro explicou que as verbas contingenciadas representariam apenas 3,5% do orçamento total da educação. Desde então, professores e estudantes têm convocado protestos por todo o país em defesa da educação. Arthur Kaser foi um dos professores que aderiram à paralisação no Rio de Janeiro. Com as medidas, ele revelou que não sabe se vai conseguir concluir o ano letivo. O próprio funcionamento da instituição está ameaçado, porque se a gente não tiver dinheiro para pagar, por exemplo, a limpeza, não tem como funcionar. Se a gente não tiver luz, não tem como funcionar. Se a gente não tiver água, a gente não tem banheiro, a gente não tem como funcionar. Mas o aperto econômico do governo não é o único ponto de tensão na educação. O ambiente da sala de aula ele já está um pouco maculado por essa relação de desconfiança, né, da sociedade com os professores. Assim. Então, existem relatos, por exemplo, aqui mesmo, de alunos que ficam tentando fazer perguntas e depois filmar para tentar colocar o professor numa situação que seria, em tese, embaraçosa. Com um contingenciamento de cerca de 30% sobre os gastos não obrigatórios, estendidos para mais universidades, a Unirio foi uma das instituições mais afetadas pela decisão e teve 30% de suas verbas bloqueadas. Isso também é um problema muito sério nessa conjuntura, porque não temos dinheiro para repor aquilo que é roubado, aquilo que acaba, né? Então é um problema muito sério.
nesse sentido, né? E em relação também ao corte, tem a ver com o corte de bolsas na graduação e na pós-graduação. Nós tivemos problemas muito sérios de alunos nossos que perderam suas bolsas. Infelizmente, parte desses alunos vai acabar largando o curso, porque não vão conseguir terminar o seu curso sem ter o auxílio de uma bolsa de estudo. Nesse momento, a Unirio desenvolve um projeto de extensão chamado Ciência Política nas Escolas. André destaca que esse trabalho é essencial para lidar com a atual situação educacional do país. Porque nós mostramos que a universidade não está restrita aos nossos muros, mas sim que a universidade ela vai para fora, ela devolve à sociedade em grande parte do dinheiro investido na universidade. Nós vamos, professores e alunos, até escolas da rede pública do Estado de ensino médio, para conversar sobre ciência política, sobre o que é a política, sobre eleições, partidos políticos, cidadania, relações internacionais, de maneira que a universidade esteja presente na vida das pessoas e as pessoas entendam, na verdade, o que a política interfere no seu dia a dia. Pois é, sobre a relação entre educação e democracia, a gente conversa agora com a Denise Carreira. Bem-vinda ao debate, já apresentando a Denise, que é a coordenadora institucional da Ação Educativa e da plataforma Desca. Denise, tudo bem com você? Tudo bem, Cristiano. Obrigada pela oportunidade. Boa noite a todas e a todos. Boa noite para você também. Já quero emendar aqui uma pergunta para você, porque o ataque às instituições de ensino foi destacado pela alta comissária Michelle Bachelet durante a coletiva de imprensa na ONU que a gente está tratando aqui no programa de hoje. Queria perguntar para você, qual é o papel da educação para a democracia? A educação tem um papel central para a democracia, porque pela educação acontece a formação, pelo menos é o que a gente espera, a formação crítica para a cidadania, para a convivência democrática. Então, atacar a educação, geralmente governos autoritários atacam a educação, é uma das primeiras áreas a ser desconstruída. E é o que a gente tem vivido dramaticamente hoje no país, né? A área da educação é uma das mais atacadas, seja por meio dos cortes de recursos, que vem afetando o atendimento educacional, tanto na chamada educação básica como no ensino superior, como foi abordado na reportagem, mas também tem sido atacada pela atuação de grupos ultraconservadores, como o Movimento Escola Sem Partido e outros grupos fundamentalistas religiosos, que buscam proibir, censurar, interditar o debate sobre desigualdades no mundo da escola. Então, a educação vem sofrendo bastante neste momento. Pois é, Denise, a gente pensando aqui em democracia e atuação do poder público, a gente pode fazer uma análise de que a escola é um equipamento público mais bem distribuído no território nacional, né? A quantidade de escolas que a gente tem em todos os municípios. Você diria que o atual momento pode significar uma ameaça à escola como esse espaço para a discussão da democracia? Com certeza, mas é importante destacar que também as escolas, muitas educadoras, educadores, estudantes, têm resistido a esses ataques. A escola, ela, como você disse, é um equipamento que está muito presente no cotidiano da população. Todos os dias, mais de 50 milhões de estudantes vão às escolas. Então, é uma relação cotidiana com uma política pública. Mas as escolas, elas têm sofrido esses ataques, mas têm buscado construir alternativas, né? Esses ataques acontecem por meio de perseguição, de denúncias de professoras e professores. Então, nós precisamos, para a democracia, uma escola laica, uma escola como espaço da dúvida, da pesquisa, e o que esse grupo que hoje sequestrou o Estado brasileiro entende como educação é uma educação para a obediência, uma educação para a obediência a uma ordem desigual. Então, isso vai contra toda a discussão que está prevista, todos os princípios constitucionais e também a discussão mundial sobre os desafios da educação no momento, que nós precisamos de uma educação que gere uma formação crítica para a cidadania,
gere respostas e a busca de soluções para problemas complexos da sociedade, como as desigualdades, as mudanças climáticas. Eu quero repercutir aqui no estúdio, viu, Michel, em relação a essa questão que eu questionei também, Denise, sobre a importância da escola como esse espaço, né, da conexão, como ela bem disse, assim como os postos de saúde, as escolas, pensando no Brasil como um todo, é uma forma de um contato do cidadão com o poder público, né? Isso tem muito a ver com democracia, está no dia a dia das pessoas e as pessoas muitas vezes não fazem essa relação direta. Claro, e é surpreendente porque o espaço da escola, ele é esse espaço de pluralidade, de conhecer outras ideias. Então, quando há uma tentativa de suprimir certas ideias, ainda que seja motivado por essa falsa pretensão de proteger as crianças ou os jovens, ela, na verdade, é contrária a uma ideia muito antiga, liberal, que é do livre mercado de ideias, do livre espaço de ideias. Quando as pessoas têm acesso a várias ideias, a vários conceitos, elas podem escolher, não porque deixaram de ouvir o outro lado, mas porque optaram por se filiar, por apoiar certas ideias, certos conceitos. E isso, veja, a gente reduz o conceito de democracia muitas vezes à urna, ao voto, e isso é tão importante para a democracia quanto o próprio voto. É esse espaço que possibilita que a pessoa se forme, as suas ideias, as suas escolhas. Não é só conhecer o perfil do candidato. Para escolher um candidato lá na frente das eleições, ela precisa ter essa base intelectual, de contato. Então, o conceito de democracia, do ponto de vista dos direitos e da Constituição, ele depende dessas outras instâncias. A escola é central nesse projeto de democracia do Brasil e de qualquer outro espaço, qualquer outro país democrático. Lucas, como é que você vê esse espaço da escola também para discutir democracia, pensando aqui no papel do aluno, no papel do professor, no papel da pessoa responsável pela alimentação dos alunos, pela diretora? A gente, no Instituto Vladimir Herzog, a gente também trabalha com educação em direitos humanos, então esse é um tema muito caro a nós, né? A nossa diretora Ana Rosa, ela sempre traz essa visão de que a educação é uma educação sempre para valores, né? É uma educação de mentes, de corpos, de visão de mundo. Então, acho que isso que o Michel estava falando é fundamental. A escola, hoje e já há muito tempo, é um dos espaços principais de formação de sujeitos, de pessoas, de pensadores, de pessoas que vão votar depois, né? Então, ele é esse espaço de formação. O que eu acho que vem acontecendo é que esse espaço de formação começou a se abrir para subjetividades, ou para visões de mundo, ou para valores que incomodavam, né? Então, quando a gente começa a ter o ensino da história dos países africanos nas escolas, ou o ensino de outras perspectivas religiosas na escola, ou o ensino de outras formas de lidar com gênero e sexualidade na escola, o que a gente está tendo é justamente uma expansão de valores, uma expansão de possibilidades e sujeitos nas escolas, e muita gente falou, pera lá, se isso está acontecendo, a gente precisa bloquear, porque a gente não quer que a democracia vá até esse ponto, né? E aí a gente tem a escola sendo cerceada no seu principal potencial, que é esse potencial de expandir sujeitos, de expandir pessoas. Deixa eu voltar a chamar a Denise que conversa com a gente. Denise, como eu mencionei na abertura, você integra também o grupo de defensoras pela educação de meninas e mulheres da rede Malala. Você acredita que esse atual momento político aqui no Brasil tem impactado a ação desse movimento por aqui também? Com certeza. Esses grupos têm promovido esse absurdo que é a chamada ideologia de gênero. E esse discurso, que é um discurso que, na verdade, vem desqualificar a luta das mulheres, a luta da população LGBT, o que ele tem feito? Ele tem gerado um pânico, né? um pânico moral na população, tem disseminado preconceito, desinformação, e isso é muito ruim, né? A luta dos direitos das meninas e mulheres, da população LGBT, é algo fundamental que deve ser abordada no mundo da escola. A nossa Lei Maria da Penha, no seu artigo 8º, estabelece, inclusive, a obrigatoriedade da abordagem de gênero e raça na escola como forma de prevenir a violência doméstica e intrafamiliar. Então, falar sobre gênero é falar sobre a desigualdade, é falar sobre violência, inclusive sobre o fato que o Brasil é o campeão mundial de assassinato de população trans, né?
Então, a gente precisa falar sobre gênero, porque gênero também tem a ver com a desigualdade salarial entre mulheres e homens, tem a ver com a opressão que as mulheres negras enfrentam, tem a ver com a falta de divisão do trabalho doméstico, do cuidado com a casa, com as crianças, com as pessoas idosas, que ainda recai muito nas meninas e mulheres. Então, discutir gênero e raça e sexualidade é algo fundamental para a democracia, porque, como foi colocado, a escola é o espaço do encontro com o diferente, com o encontro com os outros e outras. E é fundamental para a gente construir democracia reconhecer a dignidade e os direitos nossos e das outras e dos outros. Então, por isso, discutir gênero também é fundamental. Muito bem, muito obrigado pela contribuição no nosso debate de hoje. Denise Carreira, coordenadora institucional da Ação Educativa, conversando com a gente diretamente de São Paulo. Um abraço para você e até a próxima. Obrigada, Cristiano. Obrigada, pessoal. Um abraço. Valeu. Bom, a gente confere agora, também dentro do nosso debate, a entrevista com a historiadora Dulce Pandolfi. Ela que sofreu tortura durante a ditadura militar, comenta a nosso convite como a educação pode ser uma forma de resistência às possíveis ameaças à democracia. O Brasil tem aquilo que a gente denomina um déficit de cidadania, né? Enfim, um déficit dos direitos, sobretudo dos seus direitos civis. A escravidão foi uma marca fortíssima nesse nosso país. O latifúndio também deixou marcas muito profundas na nossa sociedade. Enfim, desde que o Brasil é colônia, né, a gente pagou um preço alto, tipo de colonização, etc. tal, que gerou uma sociedade, digamos assim, com deficiência, pouca valorização dos direitos, né? E se a gente tem, neste momento, o presidente da República, né, e o seu séquito, fazendo apologia, por exemplo, da violência e negando os direitos humanos, considerando isso, né, uma coisa, direitos humanos, como ele fala, é direito de vagabundo, direito de bandido, então isso não contribui em nada, pelo contrário, só faz piorar uma situação que já é dramática. Aí você me pergunta se tem solução. Uma das soluções, que até foi, digamos, algumas das recomendações importantes da Comissão da Verdade, no meu entender, foi exatamente essa formação em direitos humanos. Quer dizer, você ter cursos, né, nas faculdades, cursos nos colégios, desde o ensino primário, voltado para a questão dos direitos e da cidadania. Esse é um ponto crucial, através da educação, né, através dos meios de comunicações, através dos debates, a gente tem condições de ir revertendo esse quadro. Muito obrigado, Dulce Pandolfi, por ter contribuído com o nosso debate também, enviando esse depoimento. E quero fazer a pergunta, resgatando aí um gancho que ela nos trouxe no finalzinho da resposta, Lucas. Ela fala sobre cursos, sobre estudar, sobre investigar essas questões. Queria uma avaliação sua nesse sentido. Acho que é perfeito a fala dela. As recomendações da Comissão Nacional da Verdade, inclusive, apontam para isso. Que para a gente ter um processo de transição, um processo de transformação do Estado brasileiro na sua estrutura repressora, autoritária, a gente precisa começar a ensinar direitos humanos. E direitos humanos pode ser entendido de duas maneiras. Os direitos humanos como aquilo que foi estabelecido pelas declarações universais, por esses pactos internacionais, ou direitos humanos como aquilo que pode ampliar o nosso sentido de humanidade. Eu entendo que cada vez mais estão proliferando esses cursos, esses saberes, essas epistemologias macumbeiras, faveladas, periféricas, que estão ampliando o que a gente entende por ser humano. Então, ao mesmo tempo que eu vejo um momento de retrocesso muito grande, eu vejo que muitas ações estão sendo criadas para a gente ampliar a nossa ideia de humanidade. Eu acho que o retrocesso, a gente se encontra nessa encruzilhada, a democracia está numa encruzilhada, porque há uma bifurcação que está dada, que é aquele sujeito branco, aquele sujeito nós aqui, inclusive, branco, cis, hétero, etc., ele não vai mais ser o único sujeito que vai formular saber, que vai dar cursos, que vai ter a possibilidade de constituir educação e cultura. Outros sujeitos estão vindo aí construir, ocupar esse espaço, e isso sim é direitos humanos. Direitos humanos é a gente expandir
a nossa humanidade. Pensando em cursos, o Michael também está, né, num espaço privilegiado de estudos e discussões, que é a Fundação Getúlio Vargas. Como é que você vê esse espaço para as discussões junto aos estudantes, pensando esses espaços de discussão da democracia, pensando em futuros profissionais que vão trabalhar na área do direito também? Como é que você vê o nível dessa discussão? Essa é uma discussão importante para a sociedade. Claro que nos ambientes universitários, onde se leciona, onde há o espaço da troca e da informação, há uma cautela, um cuidado, uma atenção maior com isso. Mas eu diria que também há uma assimetria muito grande entre esses espaços. A FGV é uma instituição privada que é frequentada por uma parcela pequena da sociedade, mas há uma preocupação no nosso espaço, e acho que em vários outros em que não se deixa contaminar por um discurso, por uma visão que eu espero que seja temporária, um pouco mais autoritária do espaço educacional, de absoluta pluralidade e de um espaço em que é permitido ter opinião, é permitido falar, é permitido se contrapor. Esse é o tipo de espaço democrático que se quer criar no âmbito universitário. Mas é evidente que o discurso oficial, ele começa, e veja, não é só no Brasil, a gente vê a literatura sobre crise da democracia, sobre declínio da democracia, ela é uma literatura crescente no Brasil e fora do Brasil. Isso impacta no nosso dia a dia e a gente sente, quer dizer, a percepção sobre direitos humanos, por exemplo, ela é uma percepção que, essa percepção majoritária, ainda majoritária, sobre a importância dos direitos humanos como pilar de uma democracia, ela começa a ser questionada por diversas pessoas e isso, ainda em escala menor, mas começa a fazer parte do nosso dia a dia. Então, a gente tem que ter muita atenção e vigilância para, de modo muito receptivo dessa visão, como se ela, dizer, não simplesmente fechar a porta para quem tem uma visão diferente, mas discutir e refletir a importância dos direitos humanos. Muito bem, a gente está falando de assunto sério aqui, mas tem uma forma que o nosso programa sempre encontra de tentar traduzir aí o que a gente quer dizer, o que a internet tem dito sobre nossos temas, que são os memes. Então, temos memes da semana que vamos colocar na tela para a gente começar aí a descontrair para encaminhar para o finzinho do programa. Primeiramente, não adianta bancar o politizado se você respeita só quem concorda com a sua opinião. Grande reflexão aí da nossa produção, provocando nos memes. E tem mais, é isso que você quer? Pense a respeito. E ainda o nosso querido, simpático Bob Esponja, a democracia e toda a sua diversidade com todas essas cores que essa querida esponja aí sorridente nos mostra. Quero muito agradecer ao Lucas e o Michael por participarem do nosso programa. E, na verdade, o programa não acaba aqui. O que a gente quer, na verdade, é que todas essas ideias que a gente trocou aqui ajudem você a levar uma discussão adiante em nossa roda, no almoço, no jantar de família, com os amigos no bar, na escola, onde for, fale sobre democracia. Acho que esse é o nosso recado aqui final de hoje. Muito obrigado novamente. Obrigado a você pela companhia de sempre. Aí tem debate toda semana na TV, na web, onde você quiser. Estamos sempre aqui. Futuraplay.org. Beijos e abraços e até a próxima. Thank you.